seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, hoje é dia de comunhão, hoje é dia de abrir o coração. Nós estamos nesse culto aqui em jejum, para a glória de Deus. Vamos então prestar atenção no que Deus vai falar ao nosso coração. E nós estamos numa série de mensagens sobre Efésios, a igreja de Efésios, Atos capítulo 19, onde lá em Éfeso, Paulo foi enviado, deixou em Corinto Apolo, o recém-chegado ao ministério, que só conhecia até o batismo de João. E quando Paulo chega em Éfeso, também encontrou 12 discípulos que só conheciam até o batismo de João. Nem sabiam nada sobre o batismo de Jesus. Mas qual é a diferença, missionário? Paulo diz aqui para nós, no versículo número 3 de Atos: perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Paulo viu uma fraqueza neles, aquela falta de espiritualidade, aquela falta de poder, que é a falta do Espírito Santo. Está no versículo 2. Aí ele perguntou, vocês não receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Isso aqui é uma linguagem muito linda para nós, porque às vezes nós somos ensinados, e eu aprendi quando jovem na igreja, já não tão jovem, já homem feito, mas não ainda casado, solteiro lá pelos meus 18, 20 anos, não, 20 anos, já sabia do Espírito Santo, mas não sabia desse jeito. Que para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que estar completamente purificada. E é verdade. Mas só que a gente acha que a purificação é depois de orar muito tempo. E a purificação vem quando acreditamos em Jesus, porque tudo é pela fé. Naquela hora somos justificados, somos inocentados. Claro que mesmo depois de muitos anos, se você se deixar, você vai ser levado para o pecado. Você tem que a cada dia tomar a sua cruz, a sua responsabilidade e recusar. Então a gente fica pensando em muitas pessoas, que era desse jeito, e muitas pessoas não eram batizadas no Espírito Santo. Aí o Paulo tinha um entendimento diferente. No versículo 2 fala, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes. E disseram, nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Para Paulo, creu em Jesus, deve ser batizado. E nós estamos falhando com esse ensinamento, baseado no que Paulo ensinou aqui, porque a pessoa fica 1 ano, 2, 3 na igreja e não tem o poder, e porque nós não pregamos, e aí vem uma tentação financeira, moral, de qualquer jeito, derruba a pessoa, e a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, indo para a perdição. Então nós temos que trabalhar mais sério nisso. Quando ele disse no 2, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Aí Paulo explica, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então João, que era o precursor, ele batizava quando a pessoa queria o perdão dos pecados, mas que não obtinha, que o perdão do pecado real só veio com a vinda de Jesus, com o derramamento do sangue do Senhor. Até então ninguém tinha o perdão, ele era coberto. E o João batizava, como se ele dissesse, eu estou anunciando, sou o precursor dele, o que abre o caminho, estou anunciando a vinda do Salvador, e o batismo anuncia que ele vai fazer uma outra obra, e Jesus fez. Paulo depois explica em vários versículos da Bíblia o que nós explicamos aqui um dia antes de batizar as pessoas nas águas, que é o curso
do batismo. E se algum dia você for convidado para batizar aqui na nossa igreja, sem ter participado desse curso, não aceite, porque é preciso entender 6 pontos que você recebe no batismo. E eles não entendiam, só o batismo de João. Então Paulo os batizou em nome de Jesus Cristo, na ordem de Jesus, no mandamento. Claro que a fórmula é em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles foram batizados nas águas. Em seguida, diz aqui, olha, dizendo, porque isso é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados, versículo 5, em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Os 12 estavam ali já há um tempo, eram discípulos, mas não entendiam. Tem gente aqui na igreja que é discípulo, mas não entende. Aí vem uma tentação, cai, vem uma oportunidade e não assume. Por quê? Porque é fraco espiritualmente, falta-lhe poder, e isso não está correto. Nós temos que ensinar o nosso povo, seja ele quem for, doutor, seja operário, seja aposentado, seja estudante, quem quer que seja dono de casa, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Isso é tão sério que quando Jesus ia voltar para o céu, apareceu aos discípulos e disse, vocês vão ficar em Jerusalém e não vão sair de lá, até que do alto sejam batizados com o Espírito Santo. E eles permaneceram ali orando, louvando a Deus. Estavam todos os apóstolos, estavam os 70, estavam os outros. No dia que o Espírito Santo caiu, eram 120. Quando Jesus falou, era mais ou menos 500 que ouviram isso, mas 120 só que permaneceram fiéis. 1/4 tinha saído. Se você olhar a parábola do semeador, ele dividiu em 4 partes. Uma semente com a beira da estrada, outra no meio de pedregais, outra no meio de espinhos, que todas elas não produziram bem, uma não produziu nada, e uma caiu em boa terra. Então 120, ele mais ou menos 1/4, é que foi batizado com o Espírito Santo. Aí eles poderiam sair e ficaram muitos dias buscando a Deus. E nós temos, e volta a esse ponto, hoje é dia de comunhão, você peça, receba pela fé, porque Deus quer dar, e você precisa desse poder, que vai lhe fazer ser mais forte diante de Deus em oração, diante das tentações para derrubar tudo por terra, e para não ser enganado pelo diabo. Paulo falou dos ardis de Satanás, que tem corrompido muita gente, e nós não podemos nos deixar corromper. Ao contrário, nós temos que prosseguir marchando para o alvo, para poder obter o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e nunca deixar que tirem a coroa da nossa cabeça, porque há uma coroa, uma recompensa que Deus vai dar para nós, além dessa honra que nós já temos agora, de ter o Espírito de Deus, e é o que Deus quer para nós, e Ele quer fazer isso em nossa vida. Daqui a pouquinho tem mais. Deixa eu agora mostrar para você o que aconteceu nas campanhas de Curitiba. Eu não sei qual a igreja agora, é Vila Palmital, mas foi muito bonito. O que me alegra era que eram igrejas grandes, umazinha que não foi tão grande assim. E todas elas cheias de pessoas, e em todas elas Deus operou abundantemente. Vamos agora a Curitiba, em nome de Cristo. O missionário R.R. Soares continua estudando a Palavra de Deus, agora na igreja de Vila Palmital, em Pinhais. A lição é ser reconhecido como um verdadeiro cristão. A fama de Jesus tem que passar, pessoal, através da sua vida. O médico que trata você tem que saber que Jesus Cristo é o Jeová Rafá da Bíblia, que é o Senhor que te sara. Os seus parentes têm que saber que você não precisa mais de dinheiro emprestado, agora sim uma bênção. Como o missionário precisa seguir viagem, cumprindo o horário da próxima reunião, o pastor Fernando, que partilha da mesma fé, após a oração, colhe os testemunhos para a glória de Deus. O que foi com o meu amigo aí? Já estou com uns 3 dias, pastor, que eu levanto todo dia com muita dor na coluna, muita dor mesmo. E agora? Agora não estou sentindo mais nada. Tá curado? Estou curado. Eu fiquei 1 ano sem poder fazer, nem pegar uma colher quase no chão, não pegava. Antes da oração eu estava sentindo dor, acabou de orar, para mim sumiu tudo. Fui curado do meu braço, curado do meu joelho. Eu tinha problema de vista para operar, não fui operada. Você quer que ele te curou agora? Eu creio que sim. Amém. Então, toma posse da bênção. Avançamos para a próxima igreja na região metropolitana de Curitiba. É a vez de Veissópolis,
se encher da presença de Deus e da palavra que transforma. O que for de Deus, você sabe que é de Deus, você não tem dúvida alguma, e você pode estar numa situação irremediavelmente perdido. Naquela hora que você crê, o poder de Deus faz. Hoje se cumpriu perante os vossos ouvidos essa escritura. E o pastor Fernando ouve as maravilhas que Deus fez. Tem umas dores aqui, né? Eu vi que o senhor estava assim, por que o senhor estava fazendo esse movimento aí? Umas dores que formigada assim, né? Quanto tempo já estava assim? Vários meses já. Vários meses. E agora, depois dessa oração de fé? Agora não tem mais nada, né? Jesus te curou? Jesus me curou. Estava com os braços que não aguentava nem erguer os braços, que eu tenho artrose na coluna, no corpo inteiro. E agora, depois da oração... Eu vi que a senhora também começou a fazer o movimento sorrindo aí. Então... Tá curada? Estou curada, em nome do Senhor. Amém. O que aconteceu, minha irmã? Eu tô com um problema de pulmão e agora eu senti, agora que eu melhorei. Falta de ar. Falta de ar. E dor no calcanhar. Aí começou a respirar bem agora aí? Graças a Deus. E o calcanhar? Também dá pra Pisa aí no bem. pé do pastor Nascimento aí. Não pisa não. Tá boa agora? Tô boa. Quem te curou? Jesus. Ei, Jesus, vamos aplaudi-lo. Glória a Deus. Tinha sofrido uma queda e fazia tempo que eu tava com problemas nos ossos internos. Parecia que estava trincado. E agora eu senti que o Senhor tocou nos ossos. Você estava com a dor. E agora? Agora não está mais. Sumiu? Sumiu. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Essa fama do que Jesus ainda faz em nosso meio deve se espalhar. Anuncie as boas novas através da sua vida. Amém. Esse pastor aí é o nosso líder do Paraná. E teve igreja que eu tive que deixá-lo para pegar o testemunho e terminar, porque estava um pouquinho distante. Dia 2 de agosto eu vou, e tem 2 igrejas que eu tenho que fazer reunião de 1h30, porque é distante. E é bom quando é pertinho, que a gente chega e dá o recado completo e espera até o final. Mas sempre tem que deixar alguém. E ele é muito usado por Deus. Esse seria um jogador de futebol. Quando ele foi levar o contrato para o pastor na época, o Anselmo disse, é a chamada de Deus. Pois é, mas o clube aqui de Curitiba me fez o contrato agora, eu vou poder ajudar minha mãe e não vai ajudar os pecadores? Isso é tal coisa, eu vou orar mais. No outro dia eu vou ajudar os pecadores. Negócio de futebol não. E é muito usado por Senhor Deus. Temos até o caso um dia que eu deixei na igreja lá central, e depois um homem que tinha glaucoma há 5 anos, que não enxergava, Jesus curou. E é bom quando o povo está fazendo a obra de Deus. E glória a Deus por isso. Fernando Lima, vem cá, em nome de Cristo. Do CD novo, o que você tem aí, homem? Que CD não sai de jeito nenhum. Parece até campeonato baiano, só termina empatado, né? Vai chegar, né? Sai pra lá tristeza, né? Vamos mandar essa tristeza embora. Acho que alegria é mais tristeza. Vou pôr a mão depois aí, eu faço oração séria aí. Qual é a música que vão cantar? Sai tristeza. Sai tristeza? Sai também o capeta, sai tudo. Tudo. Não, é verdade, o disco está amarrado, pessoal. Eu vou tomar até uma posição, acho que eu vou ser o maestro desse disco aí. Está tudo prontinho, mas só deu um defeitinho que ele errou. Deu puxar a orelha dele, eu falei assim, está tudo pronto, tá. Aí quando fomos ouvir, não estava. Foi Fernandes, porque não pode sair um erro, né? Tem que ser perfeito. Já pensou o dia que o piloto cometeu um errinho lá em cima? Já era, né? Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas? Sai, 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 sai pra lá tristeza, na minha vida pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria, pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Agora sim, vai. Sai, 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 sai pra lá tristeza, na minha vida pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria, pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Eu decidi, vou mandar a tristeza embora, pra longe de mim. E junto com a tristeza na ansiedade, eu vou pôr um fim. Vou convidar a alegria pra fazer morada no meu coração. Vem, vem alegria, em minha vida será
festa todo dia. Sim, agora assim, ó. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Assim, ó. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Joga na palma da mão pra Jesus, que essa alegria invada o nosso coração. Vem. E na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Olha aí, ó. Quem tem Jesus não pode deixar a tristeza fazer o que quer, te desanimar, te jogar pra baixo, roubar tua fé. Acredita, querido irmão, no que eu vou te falar. Não é fantasia. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Chama ela lá. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Alegria. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Olha aí, ó. Hoje nós vamos mandar a tristeza embora aqui desse lugar. Tristeza na alma que tira a calma e te faz chorar. Começa a cantar, começa a adorar, começa a louvar o nome do Senhor. Aí, ó. Sai pra lá tristeza, pois a alegria aqui já chegou. Vamos embora, galera, vai lá. Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Chama aí, ó. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Bora! Sai, 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 sai pra lá tristeza. Na minha vida, pra você não há moleza. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Agradeço a Jesus, digo obrigado, Jesus. Obrigado, digo eu. Música boa, né, pessoal? Tristeza é coisa que não é de Deus e tem que sair mesmo. Vamos para Isaías 63. O Isaías foi o profeta que viveu 700 anos de Jesus e teve grandes visões do Senhor. Viu a profecia, ele deu a profecia que ele viria de uma virgem que se engravidaria por obra do Espírito Santo. Nós sabemos quem é. Depois o ministério dele, quem ele seria, os títulos que ele teria. Depois falou sobre o Calvário. E aqui ele conta o que aconteceu quando ele saiu do inferno depois de ter derrotado Satanás. Dizendo o seguinte: quem é este? É Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Isso nós já estudamos nos cultos anteriores. Mas eu estou enfatizando aqui que ele é glorioso em sua vestidura. Ele é vestido dos predicados de Deus, ele é Deus com o Pai, e ele é glorioso na sua vestidura e marcha com a sua grande força. Aqui que eu tenho segurado um pouco para você entender. Quando você está na igreja ouvindo a palavra, está orando, lendo a Bíblia, e aquela palavra lhe revela, você sente bem, vem a alegria, é Jesus vindo ao seu encontro. E ele vem marchando, não vem passeando, não vem às escondidas, vem às claras, porque ele é o varão de guerra e vem para operar na sua vida. Ele marcha daqui bem claro, com a sua grande força. Ele traz todo o poder que tem para resolver o problema seu. Então não seja uma pessoa limitada no pedir, no crer. Ao contrário, coloque tudo que você tem de necessidade, de problemas, diante dele, peça ao Senhor, opere, porque eu não aceito esse mal. E certamente ele vai operar.
Aí ele faz as perguntas e ele diz: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ele não vem falar qualquer coisa. Jesus não fala abobrinhas, como se diz. Jesus fala a realidade. O que ele fala ao seu coração tem propósito, não é só para você se alegrar, mas para você se livrar do mal e para conquistar aquilo que Deus colocou diante de você. E quando ele fala em justiça, e ele é poderoso para salvar. Nunca pense que aquele dia Jesus não tinha condição de resolver o seu problema. Você não creu e você deveria ter crido, preparado para ouvir o que ele ia falar com você, e agora você já está divertido. Então hoje vamos crer, porque ele é poderoso para salvar. E continua dizendo, aí faz outra pergunta: por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar. A derrota foi espiritual, mas aqui é simbolizado por uma guerra física em que o guerreiro vitorioso sai manchado com o sangue do inimigo. E ele venceu o inimigo. Então, por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa no lagar? Aí ele faz uma revelação, respondendo aqui muito forte. Ele diz assim: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura, mostrando que a batalha foi dura, porque o diabo tinha tomado o poder da humanidade que Deus tinha dado ao homem, reinava como se fosse absoluto, campeão sobre a face da terra, e o Senhor Jesus foi lutar com ele, mas foi sozinho. Preste atenção nessa palavra. Quando ele gritou na cruz: meu pai, por que me abandonaste? Foi porque Deus o deixou só. Naquela hora ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus, mas ele não fracassou. Ele enfrentou Satanás e todos os demônios, que era 1/3 dos anjos de Deus, sozinho. E ele havia deixado as suas prerrogativas de Deus quando se encarnou. Ele viveu, foi ungido pelo Espírito Santo, e sozinho ele foi enfrentar e lutou. Se um dia você se sentir sozinho numa batalha, lembre-se que Jesus, como homem, só que não pecou, e você foi justificado, foi inocentado e não deve pecar, ele não se amedrontou, acovardou, mas foi enfrentar o Satanás e venceu. Essa palavra é muito profunda. Não teve assistência do Todo-Poderoso Deus. Naquela hora ele era um homem ungido pelo Espírito Santo. Pedro disse em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Quer dizer, ele não veio como Deus, não era uma demonstração da divindade aqui, porque aí o demônio não tinha condição de vencê-lo. Mas ele, como homem, sozinho, eu sozinho pisei no lagar. Foi lá para a arena da batalha da eternidade, sozinho, e o que ele fez aqui? E dos povos ninguém se achava comigo. E o que ele fez? E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. O diabo, o poder dele foi quebrado, foi esmagado, e isso Deus havia profetizado lá no Jardim do Éden, quando perguntou a Adão o que ele fez. Ele deu desculpa que era a mulher deu desculpa que era a serpente, e Deus falou para a serpente: eu vou pôr inimizade entre você e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dela. Jesus foi ferido na cruz, mas ela vai esmagar a sua cabeça, e esmagou. Hoje o diabo não tem mais aquele poder que ele julgava ter, foi todo tirado, ele é um vencido, e só vence uma pessoa com a tentação, com o sofrimento, se ela não buscar a Deus como tem que buscar. Vamos lembrar agora do rei Ezequias, que o Isaías mesmo disse: rei, Deus mandou dizer que você não vai ser curado. Arruma a tua casa que dessa você vai embora. Por que Deus falou? Porque Deus emitiu o decreto? Não. Dado as condições de fé que ele tinha, o problema era maior. Ele não teria condições. Mas o rei, sábio,
mostrando o que nós podemos fazer, virou-se para a parede e abriu o coração a Deus. E orou. E quando ele orou, falando com Deus, tem 3 pontos a oração dele, era mais presunçoso naquele momento de que um homem guerreiro de Deus, que deve ser sempre humilde. O Espírito de Deus o convenceu e ele chorou muitíssimo, arrependeu-se. E naquela hora, a força que era pequena passou a ser superior. E Deus disse a Isaías: volta e diz para Ezequiel, o príncipe do meu povo, que ouvi as lágrimas dele e ouvi a oração, e vou curá-lo. Ainda vou acrescentar 15 anos de vida aos dias que eles estavam programados. E isso é tudo promessa para nós. Então não tem esse negócio que o meu caso não tem jeito. Meu irmão, procura Deus. Você só tem essa oportunidade. Se partir, você não vai conseguir mais. A vitória é aqui, é agora. E hoje nós temos essa oportunidade. Ele sozinho pisou o lagar, na ira dele, no furor dele, ele venceu o inimigo. É isso que ele está dizendo. Vocês não podem ser bobos na batalha, não. Eu fui lá sozinho, lutei, mas na minha ira e no meu furor, na minha revolta, naquela unção que eu tinha, eu consegui vencer o inimigo e deixou ele eternamente vencido. E glória a Deus que por isso nós podemos ser salvos, cheios do Espírito Santo, e podemos fazer a obra do nosso Pai. Vamos agora fazer uma oração. Querido Pai, quantas lições Paulo falou para o pessoal de Éfeso, os 12 irmãos nossos do passado, que eram discípulos, mas muito distantes da posição. E eles entenderam o que Paulo ensinou, foram batizados nas águas, tiveram as bênçãos desse batismo e em seguida cheios do Espírito Santo. Pai, o teu filho sozinho pisou o lagar, não tinha companhia, ninguém, ó Deus, estava ali. Mas ele, com a unção que o Senhor havia lhe dado, e Pedro falou dessa unção, ele venceu Satanás por nós e todos os demônios. E, ó Deus, em nome dele nós nos levantamos agora para vencer essa crise que está perdurando há muito tempo em nossa vida. Esse sofrimento que essa pessoa não consegue se livrar. Pai, a vitória é nossa. Em nome de Jesus, agora eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que nunca fica livre da enxaqueca, da dor de cabeça, Pai, esse problema seríssimo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus está amarrado esse espírito mau, esse espírito de tentação, de miséria, esse espírito de vaidade, esse espírito de pecado, ó Deus, que agarrou nessa pessoa. Nós agora expulsamos, essa pessoa está expulsando, ela está tomando uma posição, e Deus, a oração da fé, segundo Tiago, é tão forte que além de curar o enfermo, ela perdoa o pecado. Então agora Deus faz a cura completa, no espírito, na alma e no corpo. Nós paralisamos essa ação do inimigo e expulsamos agora. E eu digo a você, espírito de miséria, de sofrimento, de derrota, de perturbação, solta esta vida. Você, demônio, que sabe que essa pessoa veio aqui hoje para ouvir essa palavra, ela veio aqui hoje para fazer essa oração, ela veio aqui hoje para te amarrar, e eu uno a minha fé com a dela, e eu amarro agora todos os espíritos malignos que estão atrapalhando a vitória dessa pessoa, o sucesso dessa pessoa, que estão mantendo-a na derrota, lá debaixo dos teus pés. Demônio, solta essa pessoa agora. Estamos ordenando, você que está operando na empresa, você que está operando em qualquer parte do corpo, da alma dessa vida, está agora destruído, perdeu a batalha. Solta agora, Pai, estamos lutando. Pai, essa pessoa não está tão sozinha quanto pensa, porque ela não morreu espiritualmente depois de ser salva como Jesus morreu, separado de ti, abandonado por ti, porque era necessário, Pai. Mas isso já estava escrito 700 anos, e ele foi lá como o guerreiro de Deus, como nosso Salvador,
e lutou em nosso favor e conquistou para nós essa tão abençoada salvação. E agora nós te adoramos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu nome. Oh meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está operando agora. Destrua, Pai, tudo que não presta nesta vida. Destrua agora todo tipo de sofrimento. Está amarrado todo mal, está desfeito todo mal, e essa pessoa está abençoada. Em o nome de Jesus Cristo, receba a sua vitória agora, para a glória de Deus. E amém. Oh, glória a Deus. Deixa eu só dar um recado aqui antes de chamar a novela do Vida Real para os amigos lá de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Sexta agora nós vamos estar, como esse programa é de quinta, então amanhã, em Itaguaí, numa grande reunião às 2h da tarde, lá na nossa igreja nova, e vai ser uma bênção muito grande. Ali em Itaguaí, se você perguntar a qualquer pessoa, do mais velho ao mais novo, onde está a igreja mais nova de Itaguaí, ou aquela igreja bonitona, grandona, então ali ela vai ficar maior ainda com a bênção de Deus. Nessa sexta-feira, às 14 horas, festa completa em nome do Senhor Jesus. Lá na rua do prefeito, Avenida Prefeito Isoldaxon Cruz de Brito, 305, na Vila Margarida. E vamos agora à novela da Vida Real. A minha vida inteira era pensando em fazer maldade, só andava armado. Eu não dava valor à minha esposa. Chegava em casa bêbado, drogado, brigava com ela, ela ficava calada. Ele ficava arrumando as brigas na rua, sabe? Ela teve 1000 motivos para me abandonar, mas ela continuou firme. Em 98, a minha esposa adoeceu gravemente. Fazia todo tipo de exame e não acusava nada. Minha esposa vai morrer, não tem jeito. Eu saí da firma que eu trabalhava e fiquei numa situação difícil. A gente não tinha nada na vida. Os 2 cômodos que a gente morava não tinha piso nenhum. Eu conheci o Senhor Jesus através do Show da Fé. Aquilo ali foi me libertando, né? Cheguei um dia em casa, ela estava assistindo. Tira desse ladrão, esse é um ladrão sem vergonha, e vai tu pegar dinheiro nosso. Daqui a pouco que é dinheiro, a gente já não tem mais nada na vida. Aí, no outro dia eu cheguei, ela estava assistindo novamente. Parei, comecei a assistir, aí o missionário disse: ei, você aí, vai esperar que você perca alguém querido, a sua vida já está destruída do jeito, da forma que está, para você vir para Jesus? Aí foi naquele dia que me quebrou. No dia seguinte, Eduardo segue para a Igreja da Graça. Quando eu cheguei lá, fui bem recebido. Ele chegou meio derrubado para baixo, porque a esposa dele estava muito enferma. Ela chegou praticamente carregada. Aí ali eu falei: se o Senhor é Deus mesmo, Deus do missionário que falou comigo, se você existe mesmo e curar minha esposa, nunca mais eu abandono o Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida. Ela recebeu oração, expulsou aquele mal da vida dela e minha esposa foi curada para a glória de Deus. Ele aceitou Jesus, se batizou. Você não vai se batizar não? Tá esperando o quê? Aí eu fui e batizei, né? Quem conhece bem a história dele sabe que ele era uma pessoa difícil, convívio. Eu tô para conhecer uma pessoa tão amável e tão boa como o Eduardo, né? Hoje ele é uma benção, graças a Deus ele é carinhoso dentro de casa. Eu assisti no missionário, disse: patrocina a sua empresa, mesmo que você não tenha. Aí eu patrocinei, sem ter essa empresa. Aí, outubro de 2007, Deus disse: abra a sua empresa. Eu disse: mas meu Deus, ele disse, vai lá em Isaías 41:10. Não temas que eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Cheio de fé, ele abre uma empresa de construção civil. Em 2008, Deus me deu uma obra. Comecei já a fichar os primeiros funcionários. Sempre feliz, para ele não tem tristeza. O Senhor Deus disse: filho, vá até ali naquele balcão e escreva o que eu vou falar. Aí eu fui até o balcão lá do patrocinador. Ele disse: olha, de hoje em diante, você vai ter muito para você abençoar a minha obra. Aí o Senhor Deus
me colocou dentro de uma empresa multinacional e desse dia começou a empresa a crescer. Eu sempre falo que o meu sócio é Jesus Cristo de Nazaré. E tudo isso aqui que você vê foi o Senhor que deu. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez por nós, a bênção que Ele deu, dessa chácara aqui, dos terrenos, da casa que nós temos em São Paulo. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu sou muito grato a Ele pela transformação na minha vida espiritual, que é o principal. O material não, vai ficar tudo aqui. Eu quero que Ele viva em mim e que eu seja a boca dele aqui na terra. Que coisa linda, pessoal. Olha, a briga do diabo com a gente é muito mais além do que você imagina. Ele espalha boatos falsos, faz a pessoa se irar, e principalmente quando não é de Jesus, que era o caso dele. O diabo não queria esse homem convertido, que sabia o que ia dar se ele se convertesse. Mas Deus foi maior, Deus nos usou. Você que foi um patrocinador na época, tem parte nessa salvação. O homem então se converte, 2 cômodos, morando com a esposa, Deus cura e tal, hoje está próspero toda a vida, e se não parar, vai longe, porque tem gente que para, tem gente aqui que está parando, e não pode parar. A Bíblia diz que estenda as estacas da sua tenda e não o impeças, que você vai prosperar. Você não pode olhar para qualquer situação, boa ou ruim, você tem que olhar para aquilo que a palavra de Deus diz, porque num tempo de fartura, se você tiver sem a bênção, você passa fome. Num tempo de escassez com a bênção, você tem fartura. É você com Jesus, e não importa. Você vê, eu sou uma pessoa até que, quando encontro pessoa que é da área de marketing, diz, pastor, o senhor faz o anti-marketing. Por quê? O senhor é meio tímido, o senhor diz assim, se você sentir, nunca fala assim que ninguém quer sentir. Eu falei, não, com Deus sente. Eu sei que eu estou falando. Timidez aos olhos do mundo, eu estou falando a verdade. E eu não quero ninguém enganado. Eu me sentiria um lixo se eu soubesse que eu tomei 1 centavo de uma pessoa. Ao contrário, se Deus não lhe chama para ser patrocinador, eu peço, não se inscreva. Ore primeiro para ele tocar no coração. Mas se ele tocou, não deixe para depois, porque a porta está aberta. E quando ele vem ao seu encontro, ele vem marchando na sua força. Não é só para curar, não, é para prosperar, para dar vitória. E nós temos que acreditar. Hoje você pode ser uma pessoa arrasada. Eu tenho contado o caso que eu vi lá na Bolívia, do dono do maior hotel de Santa Cruz de la Sierra. E ele disse, ele veio aqui me visitar com a família dele, que também é um abençoado pelo programa. E um pastor dos Estados Unidos foi pregar lá e foi num jato, último modelo. E ele conversando com o piloto, disse assim, mas o pastor tem esse avião? Eu falei, não, quem tem sou eu. E eu trago ele aqui de graça, nem a gasolina ele paga. Mas por quê? Você não vai acreditar. Eu trabalhava de assistente numa empresa. Tem uma função que ele falou que não é assistente, não. Daqui a pouquinho eu lembro dessa função. É tipo assistente. Eu ganhava $2.200 por mês, que para os Estados Unidos não é muito, não. Lá as despesas são muito mais altas. Eles ganham bem, mas gastam bem. E ele então me chamou e disse assim, quero falar com você, o que você faz? Eu sou tal, essa função. Quanto você ganha? 2.200. Se eu orar para Deus lhe prosperar, você vai ser fiel a Deus? Vou. Porque Deus quer fazer de uma pessoa que ele está procurando para ter uma grande empresa de aviação. Você quer que eu ore? Pode orar. O pastor orou. Abriram essas portas. Hoje eu tenho uma grande empresa. E quando ele vai em qualquer país, eu disse, por favor, deixa eu levar o senhor. Ele entra no meu jato, último modelo, que eu tenho vários, eu vou lá pilotando, levo ele lá, junto com os pilotos ali, ele passa o tempo todo, nem um cafezinho ele paga, nem dentro do avião, nem fora do avião. Meu irmãozinho, é isso que Deus está precisando. Deus não quer só você vencendo dia a dia, não. Deus quer prosperar. Nós temos um mundo para ganhar, nós temos uma obra gigantesca para fazer em todas as partes. E se você não atende o que chamar de Deus, você estará perdendo. Os obreiros vão passar, já falei demais. Se você sentiu de Deus, a palavra foi para você, pega e faz o pacto com Deus, como ele fez no balcão do patrocinador. E ali a vida dele mudou. Você preenche, você sabe o que Deus falou com você, que eu não vou falar coisa nenhuma. Põe seu nome, tracinho, põe se é fonte de renda, se é um familiar.
E o que ficar na sua mão é o Bradesco que depositar. E se puder depositar as próximas horas, eu agradeço. Nós estamos apertadíssimos esses dias e não podemos estar apertados. Você não tem visto eu mostrar a construção, eu tive que parar, está lá bem devagarinho, porque está faltando recurso. E sem recurso, nós não vamos nos endividar, não. A ninguém devais coisa alguma. Tem as pessoas que estão ajudando. Todo mês vão lá naquela conta que eu dava e depositam. Obrigado, vai voltar. Mas nós estamos precisando desse apoio rapidamente. E não podemos deixar a evangelização para fazer o prédio. Eu prefiro vender até o terreno, mas continuar ganhando as almas para Jesus. O que importa para mim é quem está perdido, que precisa ser salvo, e eu vou fazer tudo isso. Mas Deus vai dar a vitória. E você amanhã, então, podendo ir ao banco e depositar lá no Bradesco, perdeu o boleto, a nossa agência é 3378-2. Só falar isso para o caixa. Esse depósito vai ser feito para a agência 3378-2 na conta 29315-meia dúzia. 29315-meia dúzia. E você que não se inscreveu ainda, telefone para o nosso escritório do Rio de São Paulo. No Rio de Janeiro, o telefone é 0 prestadora 21 2141 3510. 2141 3510. São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022. 3181 9022. De qualquer lugar você telefona para nós. Ainda tem o WhatsApp também. Se você deixar um recado, o meu pessoal liga para você e faz a sua inscrição. É o 219 6858 1951. 219 6858 1951. Enquanto eles estão escrevendo, vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, a palavra de Deus fala que não é bom fazer repetições, né? Então eu gostaria de saber se é pecado repetir as orações. É desnecessário, que não vai funcionar. Deus sabe o que está falando. Segunda pergunta. Missionário, como eu posso me tornar semelhante a Cristo? Você já foi, quando você aceitou Jesus. A palavra cristão significa igual a Cristo. É isso que significa cristão. Eu sou cristão, se você não é igual a Ele, mas eu não sou ainda, mas isso é uma marcha que você vai ter com Deus e Deus vai dar essa vitória. Agora, deixa eu mostrar para você o filme desse mês. Que filme, pessoal, que imagem, que capacidade. Eu até vou ver esse produtor, que eu estou com outro filme para fazer, eu acho que eu vou, se ele puder, eu vou pegar esse produtor. E nós temos lutado pegando os melhores filmes para colocar na sua mão. Roda esse anúncio, por favor, esse trailer. Escute, andei pensando, antes da minha partida, vamos nos casar. Inspirado em uma história verídica. Conheci uma única oração. Aqui nesta terra sem pão, só conheci uma única oração. Uma oração sobre nosso sublime pão da vida. O seu filho, Sacha, ficou de nos visitar aqui em Córcula. Alô? O que fez com ele? Vai embora, viu? Vou chamar a polícia, sua louca muçulmana! Não vou abortar, mãe. Não está esperando que nós vamos cuidar desse bastardo, não é? Não é nada disso. Seu contrato atual expira em 3 semanas e não será renovado de novo. Tribunal de Sarajevo. 2.000 euros assim? Eu não tenho dinheiro. Mas a menos que eu receba esse dinheiro, você nunca mais os verá. Onde está a Sabina? Já tentou falar com a polícia, senhor? Escute aqui. Ela defendeu esta cidade como enfermeira no exército. Ela salvou minha vida. Sabina! Sendo apenas hóspedes aqui, permanecemos parados, embora já deveríamos ter atravessado para dentro de uma esfera de luz. E no final, passado por um estreito portão, saindo deste corpo despido para o corpo eterno.
Se o portão da palavra é apenas um sonho, um conto de fadas, ainda assim, não sairei desta porta. Aqui quero viver mais uma vez este supremo sonho. Você pode perder tudo, antes de encontrar o que mais importa. Quando tudo parece perdido, depois do culto, está aqui do lado com a dona Liliana, em Madureira, do lado da igreja tem tudo, e você alcança pelo telefone do Rio, São Paulo, Rio, 2141-5100, 0 prestadora 21, 2141-5100, São Paulo é 0 prestadora 11, 3181 8038, 3181 8038, o site é spovo.com.br e o nosso WhatsApp é o 219-6826-4278. Vamos agora ao momento Nossa TV, por favor. Você vai mudando de canal, é só coisas que não edificam a sua vida. Que pelo contrário, quando você está com um familiar ou chega uma visita, você tem que virar o controle rápido e tirar daquele canal. E com a Nossa TV não. O neto vê desenho, o marido vê Animal Planet, cada um vê um canal. Para quem não sabe ler, né, tá ali ouvindo a palavra. Quantas vezes eu ligo a televisão que eu preciso de uma palavra, aí ouço aquela mensagem assim que vem direto assim, que a minha necessidade é maravilhosa. Estava com pressão alta em casa. E eu ali orando, eu falei, meu Deus, vou ligar a Nossa TV. Aí liguei a Nossa TV. Aí estava o pastor Jaime, né, orando ali com um missionário. Quando acabou a oração, quando eu fui medir minha pressão, 12/8. Minha pressão estava 20. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Foi muito bom. E a Nossa TV é isso, é a extensão do nosso ministério. Se você não tem em casa, está uma lacuna na sua casa, o inimigo está aproveitando. E aí corrompe a família toda com os programas da televisão normal, novela suja, filmes que fazem propaganda da imoralidade, da violência. A inscrição hoje é provisória. Põe seu nome, endereço, telefone, melhor hora de telefonar para você. Vamos ligar 1, 2, 3, 4 dias. Se você falar assim, instalaremos. A gente passa toda a pergunta. Eu só quero esse papelzinho aqui, o grande fica com você, destaca aí, devolva. E você de qualquer lugar, entre em contato conosco pelo telefone do Rio, 3265-5000, 3265-5000, ou de São Paulo, 0 prestadora 11 3181 7027, 3181 7027. O site é nossatv.tv.br. O nosso WhatsApp tem 3 que vão colocar aí para você. Eu vou citar só o mais fácil de ler, que é o 219 66 66 80 78. 219 6666 80 78. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. E agora, meu irmão, chegou o momento de você se entregar nas mãos do Criador e usar toda a sua autoridade agora. Pai, estamos iniciando essa oração depois de tanta coisa boa que ouvimos, e eu agora uno a minha fé com a fé de todas essas pessoas. Eu paraliso toda a ação do diabo na vida delas e eu proíbo de continuar, Pai. É para cair por terra agora. Meu Deus, eu venho em nome de Jesus de Nazaré unir a minha fé com essa fé da pessoa que está em casa, e eu mando agora, ou no hospital, ó Deus, em qualquer lugar, saia desta vida em nome de Jesus Cristo. Pai, queremos agora uma comunhão plena, meu irmão.
falta poder. Vamos buscar. Deus vai curar agora, vai libertar. Mas Deus quer batizar com o Espírito Santo. Hoje você vai participar da Santa Comunhão. Então comece a buscar a Deus agora. Pai, ajuda. Se o Senhor não pegar a gente pela mão, porque somos crianças muito pequeninas, ó Pai, não entendemos nada do mundo espiritual. Se o Senhor não nos levar pelo caminho certo, nós não chegaremos. E Pai, tem tanta gente precisando, gente que veio, ó Deus, e afirmar o voto: a partir de hoje eu vou honrar aquele que sozinho enfrentou o inferno por mim e venceu, e me deu o nome dele para eu vencer também. Ah, meu Deus, aquele senhor do testemunho entendeu o que o Senhor queria fazer e hoje é um próspero, ó Deus, empresário. Meu pai, de 2 cômodos, passou a ser uma pessoa de muitos bens, mas o bem maior que ele disse é a tua presença, porque essa é a verdade. E Deus, esse povo precisa ter a consciência disso. Nós não podemos envergonhar o teu nome, envergonhar o teu espírito, envergonhar aquele que enfrentou o inferno por nós. Pai, essa pessoa que está com uma dor na cabeça, que parece, ó Deus, que tem alguma coisa errada lá dentro, e pode até ter, Pai, envia o teu anjo agora, o teu poder, e acaba, oh meu Deus, com esse mal agora, que está por dentro, que está por fora, no couro cabeludo, ou no cérebro, oh Deus, em qualquer parte. Opera agora, Jesus, opera, ele está operando agora, ele pode operar, ele é poderoso. Meu irmão, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Pai, em nome de Jesus, eu agora te peço, oh meu Pai amado, venha usar o pastor Jaime para a tua glória. Sim, Pai amado, eu entro na oração, levantando a minha voz para abençoar esta pessoa, meu Deus, para repreender o mal, seja ele qual for. Esta pessoa está aqui para a comunhão, para a lembrança do Calvário, a lembrança que o sacrifício não foi em vão. E vem, Pai, envolva esta pessoa que está enferma, envolva esta pessoa que está doente, envolva esta pessoa que está com a pressão alta, como aquela senhora que era 20, Deus, e depois caiu para 12/8. Ajude essa que está com uma dormência no rosto, está com uma dormência na mão, essa pessoa que está com uma dor na nuca, ela seja abençoada agora. Nós quebramos a influência do mal. Oh, benção de Deus, entre nas veias, nas artérias agora, entra, meu Deus, no cérebro dessa pessoa, entra, Senhor, restaurando agora, completando a obra. Oh, é a cura divina para o seu corpo, meu irmão, é do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, a pessoa que está com as vias aéreas entupidas, essa pessoa que está com uma congestão nasal, essa pessoa que está com falta de ar, essa pessoa que sofre, Deus, na friagem, vem dor de cabeça constante, vem a falta de, vem o chiado no peito, vem o cansaço. Agora eu amaldiçoo em nome de Jesus a asma, a bronquite, a sinusite, a rinite, o efizema pulmonar, a pneumonia, a virose ou a gripe, em nome de Jesus Cristo. Vem, poder de Deus. Essa pessoa que não está conseguindo nem ficar de pé, que não está conseguindo pisar direito, Deus está com alguma coisa aí na planta dos pés, uma má circulação, um inchaço na perna, um cansaço nas pernas, uma dor nas pernas, é dor no tornozelo, é dor no joelho. Receba a cura, meu irmão, receba a bênção de Deus. Eu estou lhe abençoando em nome de Jesus, e eu digo ao mal, seja ele qual for, saia, vai embora, não pode ficar na autoridade, no poder que é no nome de Jesus Cristo. Eu digo, vai embora mal-estar, vai embora a sequela de uma cirurgia, que estava essa pessoa ter uma dor no braço, que faz essa pessoa ter uma dor na coluna, ou em nome de Jesus, a dor no quadril. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Agora nós determinamos, nós exigimos que vai embora todo mal, vai embora das vias aéreas, das vias respiratórias, vai saindo, o cansaço nas pernas, a má circulação, a dor nas pernas, fora, a dor no tornozelo, a dor no calcanhar, a dor na planta dos pés, fora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Oh, meu irmão, entre na liberdade que tem os filhos de Deus. Oh, que o Senhor renove as suas forças agora.
Ai, essa pessoa que está com uma desinteria, dá uma bênção para ela agora. Está com uma indisposição estomacal, Deus, alcança essa pessoa. Oh, receba da bênção de Deus agora. Oh, receba da alegria do Espírito Santo. Jesus, dá o Espírito Santo para eles. Batiza quem não foi batizado ainda. Renova quem tem que ser renovado. É a lembrança do Calvário, é o dia da comunhão. Oh, o Senhor desejou muito participar daquela Páscoa. Oh, nós desejamos muito esse momento, Pai. Aleluia, aleluia. Oh, te canta la maciri dele me canto. E vai ter uma alegria, vai ter algo especial. Você vai orar como nunca você orou, porque o Senhor nos ensina todas as coisas, nos ensina a orar também, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus está sobre nós agora. Aleluia. Oh, dele canta la mamarama suri de la marama. Mas você pode. A alegria já tomou conta do seu coração. Palavras estranhas sairão na sua boca. É o batismo com o Espírito Santo. Oh, você que já ele te dá variedade de línguas, interpretação de línguas. Ele dá capacidade para você orar. Levante as mãos, dê glória a Deus. Levante as mãos, diga aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus dalanda la siri me canto romadala mari maduri. Rianda la mamarama churia. Maravilhoso, poderoso, majestoso Senhor, digno de honras, digno de glórias. Dite a la madarabara maduri. Sanda la maranda la mamara. É mais, é o renovo que você precisa. É a glória de Deus que está brilhando intensamente no nosso meio. Levanta-te, anima-te, receba alegria. Uma tristeza na alma não pode ficar. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Vai embora a tristeza, cantou Fernandes. Cante você também, vai embora a tristeza. Sai da minha vida, vai embora a melancolia. Aleluia. Hoje é dia de comunhão, é de fervor. Maravilhoso, poderoso, majestoso Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Ela é santa, ela é melhor do que a nossa. Deixe Deus cumprir a vontade dele na sua vida. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, poderoso Senhor, digno de honra, digno de glória. É hoje, é na graça de Deus que você está. O domingo na graça é lindo, o domingo na graça é maravilhoso. Glória e glória e glórias e glórias e glórias. Deitio saladala mama maramadoro malama maramadoro malama maramadoro kadala machudiri midoro malama maramaduria la kado cheta totara maturia madogandadoria lá lamadoro mandala. Visitação, oh, visitação, visitação. Aleluia. Eu canto eu doro mamaramadoro. Levanta a voz. É como o som de muitas águas. Mais, você pode. Gederi, dalamamara, duri, salamadarama. Oh, cumpre em mim o teu querer, Senhor. Oh, ramaturi cantoro madalamarama. Te canto doro malamama doro malamama suria. Cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Fazer a tua vontade é o que mais quer.